Beleza, Paulinha? Iniciei a gravação. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo agora. Nesse dia de 8 de junho, vamos dar início à nossa aula em dupla sobre a crise de 1929. E aí, pode se apresentar aí, você que é pouco conhecida para a galera. Oi, pessoal, boa tarde. Então, essa é a segunda rodada do Conecta Darwin. Hoje, Ciências Humanas na Veia, História e Geografia. E o assunto que a gente separou para conversar com vocês, conteúdo que cai para a prova dele, para minha, crise de 1929. A gente vai falar sobre os agentes que causaram a crise, como ela se estruturou, as principais características, desdobramentos e os pontos de saída. E é importante que você, primeiramente, saiba que essa aula vai ser disponibilizada enquanto material e gravação. Então, toda vez que você tiver dúvida sobre crise de 29, assista 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Mais uma vez, o assunto cai e a gente vai trabalhar com conteúdo e debate durante os 50 minutos da aula. E, por favor, atente para o atual momento de crise. Coronavírus afetou tanto as economias mundiais que a gente passa por um processo de recessões, né? Os produtos internos brutos dos principais países envolvidos em comércio global já está influenciado. Então, como trabalhar com uma crise do presente? Voltando os olhos para uma crise do passado. Então, atenção, crise de 1929 na visão histórico-geográfica. Beleza. Senhores, vejam bem, essa crise de 29, ela serve para poder mostrar o seguinte: ela não foi a primeira, não foi a última, mas foi possivelmente a maior de todas as crises que o capitalismo sofreu enquanto sistema, enquanto modelo de produção. Os modelos de produção, vocês já viram alguns comigo esse ano. Você viu o modo de produção asiático, no Egito, na Babilônia. Você viu o modo de produção escravista, quando você viu Grécia e Roma. E o modo de produção mercantilista, capitalista comercial. E aí desenvolvimento para o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro. É nessa época que nós estamos chegando. Todos os modelos econômicos passaram por reveses. Alguns conseguiram se adaptar, outros foram totalmente extintos. E o que acaba acontecendo é que esse momento, que nós vamos ver hoje, é o momento em que o capitalismo sofre um baque, uma crise violenta. Uma crise grande, antes de 1929, foi por volta de 1870, 1880. A economia europeia, naquele momento de segunda fase da Revolução Industrial, já ocupava a Europa Ocidental quase inteira, Estados Unidos, Japão, Rússia, começaram a ter um problema para poder desovar a quantidade de produtos que tinha. Qual foi a solução? Colonização na África, Ásia, América Latina, neocolonização. E aí eles conseguem, naquele momento, evitar uma crise de superprodução, se eles não conseguissem ter áreas coloniais para desovar esses excessos. Esse vai ser o momento em que essa possibilidade vai acabar não se dando, beleza? E vamos lá. Pode dar ideia aí, Paulinha. Então, galera, a Primeira Guerra Mundial, ela é diretamente ligada à ascensão do capitalismo e do processo de produção dentro dos Estados Unidos, né? A gente precisa entender um momento de euforia econômica americana pós Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque os caras agora estavam produzindo em grande quantidade, vendendo para o seu próprio mercado consumidor, que era maravilhoso em termos de número de gente e de poder de compra, principalmente de uma classe média que tinha aquele lance do empréstimo bancário a juros baixos, oferecido em grande quantidade, mas é preciso você entender que a Primeira Guerra Mundial destruiu muito economias europeias. Além da Europa ter sido palco para uma Primeira Guerra Mundial, ter perda territorial, ter destruição de parque industrial, os caras saíram completamente arrasados do processo. Então, os americanos entram nesse papo de uma Primeira Guerra que destrói uma Europa, fisicamente e economicamente falando, para poder vender tudo e mais um pouco para dentro e para fora. Então, quando termina a Primeira Guerra Mundial, né, Rondinelli, os Estados Unidos que entram devedores no processo saem numa prosperidade econômica imensa. Passa os números para os meninos aí. Isso aí, o que vai acontecer? Os Estados Unidos, antes da Primeira Guerra Mundial, ele não era a maior potência do mundo, era a maior potência americana, e tinha, naquele momento, uma dívida externa no valor de mais ou menos uns 3 bilhões de dólares. Com o acontecimento da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos abastecendo boa parte dos dois lados durante boa parte do tempo,
e a guerra não acontecendo dentro do seu território, os caras tiveram um crescimento simplesmente de sair de uma dívida de 3 bilhões para um superávit, para estar crendo, para serem credores, na verdade, de 7 bilhões. E aí você imagina, era tanta riqueza fluindo para os Estados Unidos, por que isso acontece, Ronde? Porque antes você imagina que eles abasteciam basicamente a América Latina. Com a Primeira Guerra Mundial, a Europa, que era concorrente, deixa de ser concorrente e passa a ser mercado. E, além disso, os Estados Unidos passam a abastecer as colônias europeias na África e na Ásia. Então, quem abastece a América, a Europa, a África e a Ásia abastece o planeta. Os Estados Unidos têm, ao fim da Primeira Guerra Mundial, a maior potência militar, política e econômica, sendo que de cada 10 indústrias do mundo, 5 vão estar nos Estados Unidos. Daí os caras viverem esse período chamado de American Way of Life, que eu comento sempre para você ter uma ideia, um século depois, né, década de 20 daquela época, década de 20 agora, nos Estados Unidos, nessa época de euforia, nós tínhamos governos que eram governos republicanos. E aí só um apêndicezinho para você poder ter uma ideia. Governos republicanos dessa época são os mesmos governos republicanos de hoje. A ideologia é uma ideologia que a economia deve ser livre, sem interferência do mercado. Então, é liberal com relação à parte econômica, mas é conservadora com relação aos costumes, né? Então, era um período que, de fato, você tinha pouca intervenção do Estado na economia e o crescimento era imenso. O crescimento era muito forte. E isso fazia com que as pessoas tivessem acesso para poder comprar, para poder financiar em grande quantidade. Aí, seguindo a ideia, o camarada, ele era... A maioria vivia no pleno emprego, a maioria tinha casa, a maioria tinha automóvel, tinha os eletroeletrônicos disponíveis da época em casa e ainda sobrava dinheiro para poder comprar ações na Bolsa de Valores. Mas isso movido a um crédito muito fácil, onde o consumo e o consumismo eram super ofertados e divulgados. E, claro, era o que todo mundo queria fazer, né? E é isso aí, pessoal. Ele falou consumo e consumismo. Então, é uma sociedade da época muito próspera, onde a linha de crédito dava para a classe média a chance de comprar em suaves prestações para a vida inteira, a juros muito baixinhos. Porque, gente, raramente alguém consegue comprar alguma coisa à vista. Isso ao longo da história das populações planetárias. Eu tenho um banco que oferece para a Paula, oferece para o Rondinelli a chance de ter um carro, uma casa, eletrodomésticos em suaves prestações divididas pela vida inteira. Isso vai fazer com que nós dois compremos aquilo que a gente precisa, que é consumo, e compremos além, que é um consumismo desenfreado, que é visto como qualidade de vida. Quanto mais eu tenho, melhor eu sou. Então, aí você tem que pensar em consumo e consumismo já na década de 30, passado para todo mundo, esfregado na cara da galera pelo cinema, pela mídia local, como se fosse a oitava maravilha do mundo. E a indústria morre de rir com esse processo, porque aumenta exponencialmente o mercado consumidor. Isso aí. E aí dá para você ver nessa propaganda da década de 20, olha só, de propaganda de consumo de carro. Você observa essa imagem à direita aí, uma classe média fazendo um piquenique com um automóvel, todo mundo bonitão. Você imaginar que nós não temos no Brasil, um século depois, a maioria da população no pleno emprego, com casa própria, com automóvel próprio, com os eletroeletrônicos que queria ter em casa, e a maioria nem sequer faz ideia do que são ações em bolsa de valores, você percebe que nós não chegamos, então, meu velho, a passar perto do que esses caras viveram há 100 anos atrás. E aí, conservador nos costumes, um reflexo do republicano no poder. Se por um lado o Estado defende o laissez-faire, o laissez-passer, deixe que faça, deixe que passa, que o mundo gira por ele mesmo, não há necessidade do Estado intervir na economia, porque ela se autorregula, o que acaba acontecendo é que são conservadores nos costumes. Então, questões no que diz respeito a álcool, nesse momento, mas nas questões de até hoje, álcool, droga, homossexualismo, aborto, todas essas questões são tratadas com um pensamento diferente por quem é republicano. Republicano tem um ponto de vista muito conservador com relação às liberdades das pessoas. Então, republicanos tendem a ser conservadores nos costumes. Daí a aprovação de uma lei que foi a Lei Seca, uma lei que passava uma ideia de um conservadorismo, de um puritanismo nos Estados Unidos, né? Trabalhamos, investimos e o mercado é livre, mas somos conservadores e não admitimos o uso do álcool. E o que acaba acontecendo é o quê, Paulo? O que vai acontecer no negócio desse aí quando se proíbe e não consegue fiscalizar? Bora lá, pessoal, quando você coloca uma proibição imposta, é claro, de cima para baixo pelo governo, vamos pegar o exemplo da Lei Seca nesse contexto, não pode mais consumir bebida alcoólica no território americano, você cria toda a condição e todo o terreno
para que apareça um poder paralelo. Começam séries e sequências de famílias que traficam álcool por debaixo dos panos. Então, o que o governo fez? Na verdade, ele tomou uma medida só de caráter social, controlador, de proibir o álcool, mas, na verdade, ele não proibiu o seu consumo, propriamente dito, porque essas quadrilhas de gangsters começaram a oferecer bebida alcoólica no mercado paralelo. E o pior, tá? O álcool continuou sendo consumido e, ainda por cima, não gerava imposto, subsídio, grana para o Estado. Então, eles quiseram tomar uma atitude comportamental conservadora, como o Rondinelli acabou de falar, mas o consumo mesmo alcoólico não foi inibido na prática porcaria nenhuma, né? Então, fica um pseudo-moralismo de uma política para o cidadão que na economia era flexível demais, mas no comportamental queria passar um conservadorismo que não colou para a época. Toma cuidado com isso. Olha as figuras que ele colocou aí. Conhecidíssimo, né, Rondinelli? É o Al Capone, um dos maiores gangsters da história. Vê se te orienta, vê se te orienta. O que vai acontecer? Quando o Estado coloca uma lei como essa aí, Paulo, que ele não consegue fiscalizar, o que ele vai favorecer o surgimento da clandestinidade e o acostumamento das pessoas a burlarem a lei. Vão surgir mais de 5 mil bares clandestinos nos Estados Unidos que vão produzir álcool de pior qualidade que você possa imaginar e sem gerar emprego nem renda, como a Paula falou, porque não é fiscalizado, não tem arrecadação, não tem nada. E aí vai alimentar quadrilhas de gangster imensa, igual essa do Al Capone, que eu comentei pro pessoal hoje da manhã, que o Al Capone, ao chegar no estádio de beisebol, a população o aclamava, tá me entendendo? E o que acontece? O grande perigo disso aí, quando o cidadão percebe que ao burlar uma lei não acontece nada com ele porque não tem jeito do Estado fiscalizar todo mundo, ele se acostuma e pode imaginar que pode burlar outras leis. Beleza? Vai lá, Paulinho. Complicadíssimo, complicadíssimo. Então, vamos continuar seguindo o baile do avanço do processo americano, analisando a sociedade e a economia americana antes da crise de 1929. As indústrias estavam produzindo muito, o consumo era desenfreado, baseado em linha de crédito, estava vendendo para Deus, para o mundo e para o Raimundo, mercado interno e mercado externo. E a agricultura, gente, a gente tem que voltar os olhos para o campo, aproveitando a paisagem de Rondinelli ali atrás, estava extremamente produtiva. Mecanização nos Estados Unidos não é que nem no Brasil, que começa no pós-década de 70. Na década de 30, ela já era mecanizada. Altíssima produtividade. Riqueza concentrada sempre na mão das classes mais altas, ok? E de uma classe média que tinha linha de crédito. E o pobre, Rondinelli? E o pequeno trabalhador? E o pobre é igual cachimbo. O pobre é igual cachimbo, só toma fumo. E aí você começa a entender outros lados do liberalismo econômico. Eu costumo dizer para os meus queridos que não existe só algo positivo ou só algo negativo em modelos de produção político-econômica. Se, por um lado, o liberalismo econômico ele tem uma série de benesses, né, de livre iniciativa, livre concorrência, aumenta a qualidade dos produtos, possibilidade de diminuir o preço de acesso a esses produtos. Por outro lado, quando esse liberalismo ele é muito amplificado, você pode dar poder a quem tem o capital para poder suprimir aquele que não tem a condição. Então, se as relações entre trabalhadores e patrões nesse momento são diretas e não existem leis trabalhistas porque existe um liberalismo na parte econômica, vai haver uma superexploração daqueles que não têm condição de renda e tem que ser mão de obra para poder sobreviver. Então, tem uma prosperidade, mas ela não é uma prosperidade que atinge a integridade das pessoas. Uma parcela muito significativa não colhe esse benefício. Quem colhe é classe alta e quem acha que vai ficar muito rico com isso é a classe média. Que nós vamos ver o que vai acontecer daqui a pouquinho. Mais baixa, atenção, a gente colocou aqui, a gente faz questão de frisar que o direito trabalhista do assalariado ele era muito pequeno. Sindicatos não eram permitidos ou quase não existiam e FGTS, INSS, direito trabalhista também não. Eu tenho que apertar o pequeno para conceder vantagem ao grande. Um momento muito parecido com o de agora, jovem. Você vive um momento de flexibilização da lei do trabalho para que as empresas deitem e rolem. Então, ontem e hoje, o trabalhador está vinculado a ter um salário trabalhando. Se ele não trabalha, ele perde grana. Ou seja, o Estado liberal daquela época estava dando um tiro no próprio pé sem perceber. Se eu não estou trabalhando e não estou recebendo salário, sendo que é só esse o meu direito, eu deixo de ser mercado consumidor a partir do momento que eu perco o meu serviço e não tenho onde me apoiar. Então, a legislação trabalhista extremamente
vaga e vazia foi um dos fatores que levou à crise no contexto de 1929. E por que a legislação era tão ruim para pequenos trabalhadores? Porque ela tinha que ser extremamente positiva para grandes. Isso aí. Daí, e esse liberalismo contribuía para que isso acontecesse de todas as formas. Trabalhou, ganhou. Não trabalhou, não ganhou. Beleza? Pode parecer um negócio justo, mas como eu estou te falando, quando existe um equilíbrio entre salário e o que é produzido. Porque senão se concentra demais e o problema você vai ver a seguir. Os fatores que vão gerar essa crise econômica. Aí, pausa para uma ideia mais geral. E qual que seria essa pausa? Paula, só para você estar vendo no chat, aí o pessoal está tendo acesso a esses slides, eles estão vendo esses slides aí agora, o boletim está aparecendo para eles? Pessoal, enquanto o Rondinelli fala, alguém me responde aqui no chat, vocês estão conseguindo acompanhar tudo? Os slides estão rolando de acordo com a fala da gente, está tudo ajustadinho? A gente precisa de um retorno de vocês aqui para saber se está tudo ok. Beatriz acabou de falar que está ok, Gabi também. A qualquer momento, beleza, se vocês precisarem perguntar alguma coisa, falem aqui. E se desajustar slide e a nossa fala, avisa a gente aqui no chat também, ok? Então vamos lá, Rondinelli. Beleza. Tá, joia. E aí, aquela ideia geral, então, dos fatores que vão levar à crise. É claro que você viu que o liberalismo foi muito bom. A Primeira Guerra Mundial foi muito boa e eles viviam um momento de prosperidade que era esse American Way of Life. Só que é claro que algumas pessoas percebem que vai rolar uma crise. Mas que coisas seriam essas que iriam rolar, que iriam levar a uma crise? Um pensamento simples. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, então, como maior potência, continuava, pelo modelo liberal econômico, a produzir na mesma escala que produzia. No entanto, quando acaba a guerra, com o tempo a Europa volta a se reconstruir e ela volta a se abastecer. E volta a abastecer os mercados coloniais na África e também na Ásia. Na América Latina, começaram a se desenvolver os parques industriais por governos principalmente de um caráter mais populista, mas começou a se desenvolver indústria chamada indústria de substituição, onde os caras passam a consumir de dentro do próprio país do que de importar. Eis o problema. Se você produz numa escala avassaladora, mas não tem mais aquele mercado do período da guerra, você tem um desajuste, você tem um desequilíbrio entre o que é oferta e o que é procura. Então, alguns caras vão pensar assim, pô, se os Estados Unidos está produzindo numa velocidade muito maior do que o mercado consegue absorver, vai haver uma crise de superprodução, vai gerar um super estoque. E se o camarada tem muito produto no estoque, o empresário tem pouco lucro. E se ele tem pouco lucro, ele normalmente abate isso onde? Diminuindo o salário ou mandando embora. E se ele manda embora, ferrou o ciclo. Ah, por quê? Porque se o cara que é mandado embora, ele não recebe. Se ele não recebe, ele não consome. Se ele não consome, quando que aquele produto que o empresário está lá no estoque vai ser vendido? Sacou? Então o camarada ele já percebe, só nessa ideia geral, uma crise que pode rolar. O que mais pode contribuir para essa crise, Paulo? Então, Rondinelli, o Rony acabou de superprodução. Ele acabou de um mercado externo que já não existe mais para os americanos, uma vez que os europeus retomam seu lugar e nós, sul-americanos, começamos a nos desenvolver, mesmo que timidamente começamos. Agora, internamente, tem uma coisa que a prova adora cobrar, jovem. Então, atenção para a gente aqui. Além do aspecto externo, a indústria americana desse período começa a produzir de uma maneira diferente. Surgem os modelos produtivos, que você estudou no ensino médio com o nome de Fordismo e Taylorismo. Professora, tem Toyotismo também? Tem, mas esse é só a década de 70. Não estude os três juntos. Estude Fordismo e Taylorismo. A nova maneira de produzir na fábrica falava que cada trabalhador tinha que ser especialista em apenas uma função. Um mexe com mecânica, um mexe com elétrica, outro mexe com pintura. Ao invés do trabalhador ir até o carro vinha até o funcionário. Eu ia ficar parada para ter aproveitamento máximo do meu tempo dentro da fábrica. O Henry Ford, o dono da montadora, revolucionou a maneira de produzir, porque, moçada, linha de montagem e produção em série aumentam a potencialidade produtiva da fábrica para níveis astronômicos. O estoque, nessa época, era visto como o sinal e o sinônimo de uma fábrica que era eficiente. Então, além do aspecto externo, de não termos mais o mesmo mercado consumidor, Fordismo e Taylorismo levaram à crise de 29 por aumentarem ainda mais os estoques produtivos de época. E como o Rond falou, quando o preço cai,
o dono da fábrica não quer diminuir sua margem de lucro, ele demite. Agora, a grande questão é, funcionário demitido consome? Claro que não. Então, eu crio uma bola de neve sem fim de superprodução e subconsumo. Se você não vincular isso a Fordismo e Taylorismo, você não está caminhando no sentido certo. Só para você ter uma ideia dessa linha de produção, como que ela se acelerou, por volta de 1914, 1913, nas fábricas do Henry Ford, você demorava em média 12 horas para poder sair com o Ford T, que é o modelo bigode, Pretão. Pronto, que pretão simples, né, básico. Com agora a produção feita em esteira, em escala, com a ultra especialização, os caras produzem um Ford T em linha de montagem a cada 24 segundos. Eu saí de 12 horas para 24 segundos, só para você ter uma leve ideia da quantidade de produção que se vai ter. Porque às vezes as pessoas elas acham assim, mas produziu que tanto? Eu vou dar um dado, Paula, só para você comparar também a história do Brasil, que é massa esse dado de história econômica, né? Em 1929, quando aconteceu a crise, o Brasil também teve uma superprodução, a gente vai ver nas telas um pouco mais à frente, e foi de café. E um camarada chamado Caio Prado Júnior, ele fez um cálculo acerca daquela época que afirmava o seguinte, se em 1930, um ano depois da crise, pudesse falar assim, ninguém no mundo mais produz café, vamos utilizar só o café que já existe estocado no Brasil. Ninguém mais produz café, só o nosso. Só o nosso café abasteceria o planeta por uma década. Por uma década. Só para você ter uma leve ideia do que é. E você coloca isso nos Estados Unidos para produção de tudo. Aqui era café, lá era de tudo. E aí, né, Rondinelli, existe a questão da especulação bancária também, que, como a gente falou no começo dessa conversa, o americano comprava, ele tinha casa, ele tinha carro, tinha poder de consumo e ele ainda investia na bolsa. Fala para os meninos aí, como é que a especulação bancária se transformou em uma bolha para a crise de 1929? O que acontece é o seguinte, no Brasil nós temos um acesso a crédito caríssimo e com pouquíssimos bancos que ofertam esse tipo de trabalho, de serviço. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Bradesco e Itaú, são os 5 maiores. Nos Estados Unidos, nessa época, tinha mais de 5.000 bancos. Hoje tem mais de 3.000 bancos lá. Então você tem uma oferta de crédito muito diferenciada e com a concorrência entre eles que faz com que os juros sejam baixos. Então, numa época de prosperidade como essa, os bancos ofertavam dinheiro barato, então você ia lá e pegava 100 mil dólares emprestado e pagava 0,5% ao mês ao banco. Ia na Bolsa de Valores e especulava. Ah, como assim? Vou comprar 100 mil dólares em ação. Como todo mundo estava comprando ações naquela época, as ações sempre subiam de preço. As ações subiam de preço, você vendia, colhia lá 10, 15, 20% de lucro, pagava ao banco e ficava com o resto para você. Repetia a operação, sacou? Então todo mundo estava fazendo isso na expectativa, na esperança disso que isso fosse eterno, nunca ia acabar. E o que acaba por acontecer? Como eu te falei, algumas pessoas começam a enxergar a crise antes, né, Paulinha? Isso, algumas pessoas começam a enxergar a crise antes, vendo que vai ter uma superprodução, que a galera está apostando em bolsa achando que aquele lucro é eterno, que sempre pode comprar, que vai ter mais e vai ter mais e vai ter mais. Percebeu que ia ter uma crise. Se você é essa pessoa que percebeu a crise antes dela acontecer e está vivendo a euforia do American Way of Life, o que você faria para não dar mole? Euforia é coisa de vocês, eu sou cética e mostro poucos dentes. Se todo mundo está investindo na bolsa, enfiando dinheiro à torta e à direita, eu vou lá e tiro a minha grana, deixo ela guardadinha em casa. E aí você vai pensar assim, ué, todo mundo está botando dinheiro, ela está tirando por quê? Porque está vendo o tsunami da crise lá na frente. A galera começou a fazer, os espertos, os malandros, começaram a fazer retirada de capital. Guardar o dinheiro em casa, né, Rondinelli? Tipo debaixo do colchão? Isso aí, porque se você já prevê uma quebra do sistema, você coloca no banco, o banco quebra, você perde o dinheiro. E a importância desses caras é o quê? Que eles enxergaram isso, só que no meio daquele universo de pessoas que só acompanham a maré, então só vão ver a parada tarde demais, esses camaradas vão ser vistos, às vezes, pelo meio na época, como assim, pô, o camarada deu mole, todo mundo ganhando dinheiro, e ele vendendo tudo? Será que ele fez algum investimento que deu tão errado? Na verdade, ele percebeu a crise antes, vendeu tudo na alta, guardou o dinheiro em casa, igual a Paula comentou, a famosa história de guardar o dinheiro debaixo do colchão e esperou a tsunami chegar. E quando ela veio se aproximando, ela quebra
no dia 24 de agosto, na Quinta-feira Negra. O que rolou aí, Paulinha? Então, pessoal, no dia 24 de outubro, a famosa Quinta-feira Negra, rolou o craque da Bolsa de Valores de Nova York. Não dá para a gente entender o quanto as negociações foram péssimas, foram horrorosas, a Bolsa literalmente quebrou. E você, que sabe que nessa época a gente já vivia um conceito de mundo globalizado, não tão fortemente conectado como hoje, mas já globalizado, sabe que o aspecto negativo da Bolsa de Nova York, a quebra dela, reverteu imediatamente na Bolsa de Londres, na Bolsa de Tóquio, na Bolsa de São Paulo, foi uma quebradeira generalizada. E sabe o cara que tinha dinheiro guardado debaixo do colchão? Ele se aproveitou horrores da desvalorização das ações de empresa e ele chegou comprando tudo. Paula, mas ele comprava ações de empresas que estavam quebrando? Sim, porque ele sabia que no futuro ele poderia recuperá-las. Esperto e malandro foi ele. Teve muita gente que se aproveitou do craque da Bolsa. Mas, Ronde, a gente quer é o estrago. Depois Isso de aí. 24 E o que acontece? de 1929... O que vai acontecer com esse estrago? Imagina esse estrago, o tamanho que é, por quê? Porque, como eu te falei, esse esperto aí, ele vai não só conseguir comprar todo mundo que quebrou, como ele vai dar origem, vai multiplicar os conglomerados, né, Paulinha? De holdings, trusts, cartéis, grandes conglomerados surgem desses caras que vão absorvendo aqueles que quebraram. E como a Paula disse, a quebra não é eterna. Nós vamos passar por um momento de crise, mas vamos nos recuperar no futuro. E quando a economia voltar a se recuperar, eu sou dono dos meios de produção ou de maior parte dele. Só que aí o problema, quando aconteceu essa Quinta-feira Negra, que todo mundo foi vender as ações ao mesmo tempo, o camarada que era lá o classe média, o cara que pegou o dinheiro emprestado no banco, vai vender as ações e não tem como mais, porque as ações não valem nada. Ah, e aí? E aí você fica devendo o banco. Ah, mas o banco vai lá e penhora a sua casa. O banco vai lá e penhora o seu carro. O banco vai lá e penhora a sua terra. Só que o banco vai fazer o quê com a sua casa, com o seu carro e com a sua terra? Ele tem que vender. Ele vai vender para quem se ninguém tem dinheiro? Sacou? Então os bancos vão quebrar também. É uma falência de uma coisa em cima da outra. Aí se liga só num negócio. Essa crise de 1929 que você acabou de falar, tipo, vou pegar suas coisas, vou tomar sua casa, seu carro, sua terra, vou vender para os outros e ninguém tem dinheiro para comprar, é igualzinho a crise de 2008 nos Estados Unidos. Isso aí. A diferença na crise de 2008 foi no setor imobiliário. Casas, meninos, eram vendidas a coisa de tipo $1.000 você comprava uma casa nos Estados Unidos. Só que ninguém tinha $1.000 para comprar uma casa. Ó, fotos, preto e branco, para o seu Enem perfeito. Poderia substituir, inclusive, um texto de questão. Olha o preço do carro, $100. Qualquer um poderia comprar, mas ninguém tinha grana para isso. A foto irada, ó, de uma família curtindo o rolê no carrão, bem fordista, taylorista. Agora, se você reparar, olha a fila de desempregados debaixo do outdoor. E as pessoas passaram a não ter grana nem para se alimentar. Altíssimo impacto social da crise de 1929. Nós tivemos desemprego em massa, falência de horrores de banco. Em cada 4 pessoas trabalhando, pelo menos uma vai ficar desempregada nesse momento. Suicídios em grande quantidade, falência na zona rural, falência na zona urbana, aumento do alcoolismo, aumento da prostituição, da violência urbana, da violência doméstica. É uma crise que ela é terrível. E como a Paula disse, uma bolsa vai atingindo a outra. E para quem foi meu aluno aí nos períodos lá do ensino médio, lembra que eu fiz uma analogia de como que essa crise atinge todo mundo. Aí eu faço a analogia do automóvel, onde cada país é uma peça do automóvel. Os Estados Unidos seria o motor. Se esse motor quebra, o carro para. Todo mundo vai ficar naquela condição. Quem sofre menos os efeitos da crise vai ser a União Soviética, que naquele momento não integrava o círculo principal dos países capitalistas. Mas por que Estados Unidos quebra, os outros quebram? Ele é o principal financiador, ele é o principal consumidor, ele é o principal exportador. E um efeito, Paula, da União Soviética não ter sofrido os efeitos da crise nesse momento aí, qual é que vai ser? Ou aí a gente vai olhar para o socialismo soviético e vai pensar assim, caramba, é mais bem sucedido do que eu esperava, né? Eu, pelo menos, estou lascado aqui, mas o cara, pelo menos, tem um emprego, tem uma renda básica, está sobrevivendo. Pessoal, a
vulnerabilidade menor da União Soviética nesse momento, por estar fechada em torno de si do socialismo, fez com que a ideia do socialismo se pulverizasse no mundo. Talvez ele fosse uma saída interessante, principalmente para as classes socioeconômicas mais baixas, até pelo conceito de igualdade, né, Rondinelli? Então deve ter pipocado movimento e partido socialista em tudo quanto é buraco por causa da maior solidez da União Soviética nesse momento. E o que acaba acontecendo? Isso dá margem ainda por quê? Porque esses partidos de esquerda começam a crescer, a se multiplicar, as pessoas se alinharem a ele, ou até mesmo como você faz hoje, né? Você se torna um associado daquele partido, passa a fazer propaganda, você se candidata ou você vota nele. O crescimento dos partidos de esquerda na Europa, do pós-Primeira Guerra, pós-crise de 29, amedrontava aquela burguesia que não quebrou com a crise de 29. Aquela burguesia que sobreviveu à crise de 29 e olha para o lado e vê os partidos de esquerda crescendo. E pensa assim, esses caras vão chegar ao poder ou através de eleição ou através de revolução. Porque se eles se tornam numerosos, eles votam nele mesmo. E se demole, os camaradas tomam, igual aconteceu na União Soviética. E aí tem um efeito colateral devastador. As classes que naquele momento tinham medo de perder as suas propriedades devido à ameaça comunista que representava o crescimento das esquerdas, passa a patrocinar quem? Os regimes contrários às esquerdas, os regimes de ultradireita. E aí, qual o comentário que se faz quando você está numa super crise, né, Paula? O que se aceita? Pô, aí você aceita a solução rápida e imediatista, ultranacionalista, conservadora, de quem acha que vai resolver o problema da noite para o dia. Então, se você for parar para pensar, jovem, a ascensão do nazismo tão rápida, tão meteórica entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, também é pautada num descrédito da população aliado ao medo da subida do poder dos regimes socialistas. Se não vincular esses processos, se não estudar junto, está perdendo uma excelente possibilidade de entender o processo como um todo. Ô, Ronde, me fala um negócio. E qual foi a solução interna americana? Porque não foi nem a ultra-extrema-direita e nem se aliar ao socialismo. O que os caras fizeram? Nos Estados Unidos, a proposta foi você largar aquilo que até então era bom, e te causou um malefício gigantesco, e fazer exatamente o contrário. Veja bem, do fim da Primeira Guerra Mundial até 1933, quem comandou o país foram os republicanos, que eu disse no começo da aula, que são liberais com relação à economia, sem intervenção do Estado na economia, mas são conservadores com relação aos costumes, beleza? E nesse momento, o que acaba acontecendo é que a oposição surge como uma nova possibilidade. Você me levou para o céu, mas você me trouxe para o inferno agora. Eu estou quebrado, falido, desempregado, eu quero uma outra coisa. E aí, aquilo que a história nos mostra o tempo todo, os ciclos que vão existir de economia e de política e de alternância. O que acaba acontecendo é que, nesse momento, vai ser lançado ao poder um democrata, o Franklin Delano Roosevelt, que tem exatamente propostas contrárias aos republicanos. Os democratas defendem um Estado mais intervencionista e de maior participação na geração de emprego e renda da economia nacional e defende uma liberação por parte do que é próprio do indivíduo, dos costumes dele, sacou? Então, por exemplo, o Roosevelt ganha a eleição, ele já acaba com a lei seca, sacou? Ou seja, já demonstra que é um partido que não é muito conservador, que é tolerante com relação aos costumes da população. E nesse New Deal, ele vai fazer uma troca, como nós falamos, significativa de ideia. Pois é, galera. Então vamos lá. Para destravar termos e para você não fazer confusão na hora que estiver resolvendo sua questão de prova. O New Deal era o plano de governo proposto por Roosevelt, intervencionista, como o Rondinelli acabou de falar, uma vez que a crise foi gerada por excesso de liberdade. E ele é baseado nas ideias de um economista inglês chamado John Maynard Keynes, esse cara bonito aí na capa da revista Times. O Keynes propôs um conjunto de medidas que a gente chamou de keynesianismo. Então, o que você precisa entender? Que o keynesianismo é complementar e parte fundamental do New Deal. A gente não está falando de coisas diferentes, ok? As ideias do Keynes foram absorvidas pelo governo Roosevelt e deram origem a essa nova política, esse novo ordenamento. Rond, eu vou te falar o que é importante para a geografia do New Deal. Uhum. Como que o governo ia meter a mão na massa para resolver o problema? Primeiro,
Sabe os estoques que estavam enormes, porque as empresas produziam o quanto elas queriam? A partir de agora não é mais assim. O governo vai chegar com o industrial, vai chegar com a área agrícola e vai falar, você só vai produzir até aqui. Vou limitar o estoque para poder segurar o preço do produto. Mesmo que você produza metade do que você poderia produzir. É só até aqui que você vai jogar no mercado. Segundo, o funcionário que foi demitido por conta da crise, ele vai ter que ser recontratado, mesmo que é um salário pequeno. Como que eu vou gerar essa recontratação? Duas maneiras. Enfio o dinheiro no dono da fábrica quebrado, para ele se reestruturar e voltar a empregar, ou forneço eu os postos de trabalho que a sociedade precisa. Galera, os Estados Unidos se transformaram num terreno fértil para abertura de estradas, estradas de ferro, hidrelétricas, obras de grande impacto, para que aquela família desempregada tivesse um salário no final do mês. E sabe o direito trabalhista? Do INSS, do FGTS, de ter uma grana a mais no bolso para poder consumir? O cara coloca em voga para poder movimentar o ciclo econômico, quebrar a superprodução e o subconsumo. Isso aí. Então, para poder fechar a ideia que a Paula deu, quando você vive no modelo liberal, você tem como principal teórico e influenciador o Adam Smith, do liberalismo econômico clássico. Quando você vai falar de intervencionismo, o principal teórico é o Keynes. E um detalhe mais, sabe qual é, Paula? Porque, tipo assim, você não teve um governo que foi lá e trouxe o Adam Smith para poder ser o ministro, sacou? O Franklin Roosevelt trouxe o Maynard da Inglaterra para ser o ministro dele nos Estados Unidos. Então, você imagina que o camarada que tinha a teoria, ele vai ser o cara que vai aplicar o programa na prática. Então, o Estado passa a ser o principal gerador de emprego e renda, vai ser aquele que vai dar a condição de assistência social, como o Bolsa Família, vai ser aquele que vai criar o seguro-desemprego, o salário mínimo, o descanso semanal, para evitar a superexploração do trabalhador no momento de dificuldade. E esse modelo vai ser copiado por outros países. Nós vamos ver isso na Europa e vamos ver isso no Brasil também daqui a pouco. O detalhe, há só uma outra curiosidade. Eu vi uma questão que na outra aula eu citei, mas não terminei. Teve uma questão, não sei se foi da Unicamp, que o cara perguntou assim, todo mundo nos Estados Unidos concordou com o New Deal? Porque o New Deal vai ser o programa que vai retirar os Estados Unidos da crise que ele se meteu, beleza? E aí é quase unanimidade as pessoas acharem que todo mundo gostou do New Deal. E aí, resposta, não. Inclusive, entraram com ação na Suprema Corte falando que o fato do governo interferir na economia, como, por exemplo, fazer ou queimar o meu estoque. Lembra que esse camarada, ele não só limitou, como ele começou a destruir estoques imensos de produtos. Mas por que, Ronde? Porque se o produto estiver em estoque, não tem necessidade de produzir. Se não tem necessidade de produzir, não precisa de contratar. Se não contrata, não gera emprego, não gera emprego, não gera renda, não gera renda, não gera consumo. Você vai vender aquilo quando? Sacou? E qual categoria foi essa que falou que era absurdo? Não só esses, né, que vão falar que está introduzindo, está se intrometendo na minha propriedade privada, que lá é um direito inalienável, na Constituição dos Estados Unidos, Paulo, direito à liberdade, à vida e à propriedade privada e à busca pela felicidade é a essência dela. Então os caras acham que fazer isso aí foi absurdo. E outros, né? Aqueles espertões que compraram tudo, sacou? Não queria que o governo ajudasse as empresas a se recuperarem, porque eles queriam comprar as empresas que estavam quebradas o restante, sacou? Nós poderíamos ter conglomerados econômicos ainda mais punks do que nós temos hoje, se o Estado não tivesse auxiliado as pequenas e médias empresas a se recuperarem. Nós tivemos um discurso semana passada ou retrasada do nosso ministro que falou algo semelhante, né? Dos republicanos, né? Não podemos dar dinheiro para pequenas e médias empresas, porque não volta para a gente, tem que dar dinheiro para a grande empresa. É um pensamento republicano. Quando você fala que você tem que injetar dinheiro na pequena e média empresa e na familiar, é um pensamento democrata. É isso aí. Então, vamos seguir o baile para o próximo slide. Estamos aí, então, em pleno processo de aplicação do New Deal, de intervencionismo do governo da economia. Muda o slide para mim rapidinho, Ronde. E aí, galera, a gente precisa colocar para vocês o seguinte debate. O New Deal organiza a casa internamente nos Estados Unidos. Então, se te perguntarem na prova, o que foi feito imediatamente? A adoção do New Deal, o intervencionismo do Estado. E repara,
A crise de 29, esse gráfico é muito legal. Jovem, você é alguém que faz uma questão de prova massa com texto. Mas apareceu, Rondinelli, um gráfico, uma tabela, um infográfico, um mapa, esses meninos travam, não precisa. Olha como é que o gráfico está em queda na crise de 1929. 33 é o fundo do poço. De 33 para frente, os caras começam a melhorar economicamente. Olha a recuperação. Isso aqui é New Deal. De 37 para frente, mais especificamente de 39 para frente, um evento externo faz com que a economia americana chute a crise para a estratosfera. Segunda Guerra Mundial. A Europa entra em um processo de conflito de novo e os americanos ganham imediatamente mercados consumidores externos, porque enquanto eu estou ocupada com a guerra, alguém precisa me abastecer. Quem me abastece? Os Estados Unidos. E por mais que eles entrem na guerra em 41, né, Rondinelli? Não foram palco do conflito. Assim como na Primeira Guerra Mundial, não acontece o conflito dentro da casa deles, eles abastecem boa parte do tempo os dois lados e quando toma posição para definir. E depois se constroem aqueles países que foram destruídos ainda, né? Você imagina que ele ganha dinheiro antes da Segunda Guerra Mundial, durante e depois, porque o plano Marshall, o plano de reconstrução europeia, vem da onde? E um detalhe muito interessante também, Paulo, nessa parada aí. Você observa que os modelos, como eu já dei ideia hoje, eles têm período de ascensão e de declínio. Então, os republicanos nos Estados Unidos viveram um período de prosperidade muito intensa. Mas o excesso de liberdade econômica, fatores externos como o fim da Primeira Guerra Mundial, construção da economia da América Latina, são fatores conjunturais que levaram a uma crise de proporções maiores. E aí entraram em crise, surge a antítese dele, que são os democratas. E esses democratas vão estar no governo do nosso camarada Roosevelt. Ele vai vencer, na verdade, senhores, 4 mandatos. Você observa que o primeiro mandato dele falou aquilo, ó, apenas colocamos o carro no trilho, ele tem que seguir o caminho, beleza? E ele só não vai terminar o último mandato porque ele acaba morrendo de paralisia, poliomielite, no meio da Segunda Guerra Mundial. E aí, o que acaba acontecendo? Volta a abastecer Europa, África, Ásia e América Latina, como Paula disse, os caras voltam a produzir numa escala gigantesca e voltam a ser a maior potência. Pois é, olha, inclusive, né, isso é comprado enquanto projeto político por outros países. A mesma Europa que passa por um processo de recessão, consequência da crise de 1929, entende que o intervencionismo é o caminho. Tanto que lá na Europa, né, a galera chama de welfare state, que é esse conjunto de medidas para colocar o cidadão numa posição mais protagonista do processo, esse conjunto de legislações um pouco mais voltadas para o cidadão, um pouco mais voltadas para o trabalhador. E, gente, eles vivem esse intervencionismo décadas de 30, 40, 50, 60 e 70. Como o Rondinelli está falando desde o começo da aula, tudo é muito cíclico. Não existem verdades absolutas, existem momentos que pedem certas verdades. O intervencionismo funciona até a década de 70, né, Rondinelli? 70 para frente, esse cara que se mete em tudo já vira uma máquina enferrujada, travada, problemática. O capital precisa de mais fluidez, de mais liberdade. O intervencionismo dá lugar a uma nova roupagem liberal. Surge o neoliberalismo nas figuras políticas de quem? Você vai ter aí, na ocasião desse neoliberalismo, hoje no Brasil, o camarada no Brasil foi o Collor, né? O neoliberal que foi lá e prendeu a poupança da galera por 1 ano e 8 meses, sacou? Nós tivemos um momento, então, de liberalismo, um momento de intervencionismo e um novo liberalismo acontecendo. Você observa que chegou um momento que esse estado de bem-estar social, esse welfare state, eu vou tomar conta, vou gerar emprego, vou fazer isso, não só para recuperar a economia, Paulo, mas tem uma outra parada por tal disso aí também, por trás disso, muito massa. Lembra que o crescimento das esquerdas era grande, né? Então, se o Estado, de base econômica capitalista, fizesse também reformas de cunho social, você abate pra caramba a necessidade das reformas que a esquerda prega para fazer. Então, você pode, via Estado, tomar conta da educação. Você pode, via Estado, tomar conta da saúde, que é o essencial, sem necessidade de você ser socialista ou ser comunista, beleza? E aí, o que acaba acontecendo? Essa ideia desse estado de bem-estar social que vai para a Europa inteira é o neoliberalismo, com a Margaret Thatcher, com o Ronald Reagan, com o Helmut Kohl. São as bases que vão colocar isso aí para funcionar. O Estado é muito inchado,
está muito grande, saturado, sem liberdade, retornam ao liberalismo, o novo liberalismo. Você sabe que os meninos costumam confundir muito, Rondinelli, quando a gente fala assim, primeiro presidente neoliberal do Brasil, para muito Fernando Henrique Cardoso, porque ele teve 2 mandatos sequenciais e ele levou a um número imenso de privatizações. Ele foi quem faz o neoliberalismo de fato acontecer. Mas você tem que voltar um pouquinho, jovem, e não esquecer de Collor. Ele às vezes passa batido na cabeça de vocês porque ele sofreu impeachment, mas as primeiras medidas neoliberais foram trazidas pelo governo dele. Ou seja, a gente tem um descompasso aqui no Brasil, né, Rondinelli? A gente pega sempre o processo um pouco mais atrasado. Então, é década de 70, 80 para o mundo, a gente só entra em meados da década de 90. É isso aí. É igual que esse modelo econômico escravista. O nosso foi o último a acabar no planeta. Você imagina só a parada. Então, meu camarada, para poder terminar a nossa aulinha, né? Já falamos do que é esse Estado neoliberal, esse Estado mínimo. Então, você começa... A ideia é o seguinte do Estado mínimo. Se vai existir Estado para você pagar imposto, esse Estado tem que te ofertar ou tem que funcionar de alguma coisa. Então, por exemplo, coisas que são essenciais à sociedade, como a saúde e a educação, o Estado ele tem a justificativa de arrecadar impostos seus para poder prover tal tipo de serviço. No entanto, outras coisas, como a prestação de serviço, de transporte, de energia, de correio e mais um monte de outra coisa, pode ser, sim, colocado no setor privado. Mas observa que lá os caras vão colocar no setor privado de forma fatiada, para gerar concorrência. Não vai ser igual ao nosso processo de início de neoliberalismo, onde nós pegamos as gigantescas estatais e colocamos basicamente num grupo de empresas só que vai ter um monopólio. Aí ferrou. Nem quando a gente foi fazer nossas reformas neoliberais, onde nós fomos colocar algumas empresas estatais para poder ir à venda, detalhe, né? Nós colocamos as empresas estatais que mais dão lucro. Né? A galera coloca as empresas que dão menos lucro para vender. E mesmo assim, fatiada. Nós não. Nós colocamos as mais massas, concentramos na mão de 1 ou 2 grupos que vão ter o monopólio e vão explorar da gente da mesma forma que explorava antes. E vamos falar de nós, né? Essa crise chegou para a gente como, Ronde? E aí? Chegou para a gente, chegou o modelo econômico derrubando a política. Se você tem uma prosperidade econômica, você tem uma justificativa de manutenção do ente político ali no governo. Então, aquele governo que se baseava no café com leite, na prosperidade do café, quando vem a crise econômica, já era. Ah, por quê? Porque quem comprava o nosso café quebrou, Estados Unidos e Europa. Ah, mas o Brasil comprava o próprio café pelo convênio de Taubaté. É, mas ele pegava empréstimo. E quem emprestava o dinheiro para o Brasil comprar o próprio café também quebrou. Então, se não tem como a gente pegar dinheiro emprestado para comprar o nosso próprio café e ninguém compra o nosso próprio café, nós estamos quebradinhos da Silva. Quem vai absorver esse momento de crise é o senhor Getúlio Vargas. E vai fazer um governo muito parecido, de 30 a 34, com Roosevelt. Um governo de leis trabalhistas, de assistencialismo, de paternalismo, de construção de grandes obras, como, por exemplo, a Vale do Rio Doce, a CSN, que vai vir um pouco mais à frente, a Petrobras, num segundo mandato dele. São grandes obras que são do plano do Getúlio Vargas. Quais são as outras modificações que tem, Paula, para fechar? E aí, galera, para fechar, esse Getúlio Vargas vem dando novos ares ao processo econômico e socioespacial brasileiro. Além da gente deixar um pouco de lado a dependência exclusiva do café para dar o pontapé inicial num processo de industrialização, que Rondinelli acabou de falar, e que Juscelino Kubitschek vai levar de vento em polpa nos anos seguintes, e aí sucessivamente a gente deixa de ser prioritariamente agrário e começamos um processo de diversificação econômica. A gente também começa um processo incrível visto na apostila de número 2, que você não pode esquecer. A gente começa a sair gradativamente do campo e vir para a cidade. Muda o eixo político, muda o eixo econômico, muda o espaço brasileiro, processo de urbanização. Então, você entendeu quanta coisa a gente consegue trabalhar junto se a gente sair um pouco daquela ideia de pensar na casinha, galera? Então, olha quanta coisa foi costurada na aula de hoje e vinculada à crise de 1929. Show de bola. Muito bom. Muito bom, muito maneiro foi a aula aí. A galera aí participou aí, ó, tranquila, sem interferência nos slides, né, Paula? Sem meu pai desligar a energia do computador que ele desligou na última aula. Tá show de bola. Vamos ver lá nos slides, então, se tem. No slide não, lá no chat, se tem alguma dúvida, Paula? Olha, aqui tá tudo tranquilo. Moçada, curtiram? Funcionou bacana? Gostaram do bate-papo? 50 minutos direto de história e de geografia. Veja quantas vezes você precisar e
Ó, o Até a assunto está próxima. fechado. Lembra que é muito importante, ok? Até a próxima, então. Essa aula vai ser a gravação nossa. Ficou massa. Valeu, Paulo? Valeu, Show, galera. Até mais. Tchau. até mais.